Amém. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos aqui deliberar para o grupo Mensagem cantar todos os cultos. O que vocês acham? Deus abençoe, que coisa linda, não é? Nós temos esta perspectiva da eternidade, e se nós sabemos pela fé que chegaremos lá, e chegaremos com a graça do Senhor, então vamos continuar a nossa caminhada aqui. Eu quero convidar a todos para que nós possamos ler um texto da palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, que é um texto bem conhecido de muitos de nós aqui. Ezequiel, capítulo 37, é o relato da visão que Deus concedeu ao profeta do vale de ossos secos. Ezequiel, capítulo de número 37. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram, se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, e eu quero aqui ressaltar o tema desta mensagem a partir do versículo 1, que fala: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito, e me deixou no meio de um vale de ossos secos, caminhando com Deus no vale das impossibilidades. Caminhando com Deus no vale das impossibilidades. Todos nós na vida, vez por outra, nos deparamos com questões que aos nossos olhos são verdadeiramente, literalmente impossíveis, em que nós não podemos dar conta delas, em que nós não podemos resolvê-las. E nestes momentos, nós precisamos ter a clara convicção de que Deus está conosco, que Deus está ao nosso lado, e que Ele nos convida para que possamos caminhar
no meio das impossibilidades, com a confiança e a convicção de que não há nada impossível para Deus. Amém, irmãos? Este texto nos retrata, a história do livro do profeta Ezequiel é muito interessante. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos articulando os textos bíblicos. Quando nós vamos, por exemplo, lá para o livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 36, nós vamos ler o momento em que os últimos momentos da história do povo de Israel, especificamente no reino de Judá. O reinado é Joaquim, é um jovem que tinha 18 anos de idade, quando ele começou a reinar, e ele reinou por 3 meses. É um jovem que chega então numa posição onde, quando alguém chega, um cargo executivo, uma posição em que é de mando, de comando, e tem tantos sonhos, e tem tantas perspectivas, pois Joaquim chegou então ao reinado com 18 anos e reinou 3 meses. O que acontece é que a Babilônia vem com Nabucodonosor para poder invadir então Israel, para poder pilhar Judá, para conquistar Jerusalém, para poder levar cativos para Jerusalém e deixar alguns na cidade totalmente destruída. É dentro deste contexto que o profeta Ezequiel, ele é chamado por Deus para poder exercer a sua profecia. Em momentos de caos, em momentos de desespero, em momentos onde as coisas estão como que fora de controle, Deus levanta homens, Deus levanta pessoas para poder proclamar a palavra dEle, para poder falar a mensagem dEle, para poder apontar o pecado, para poder falar das consequências do pecado, mas também para poder falar de uma mensagem de esperança. É dentro deste contexto que nós então situamos a profecia de Ezequiel. Ezequiel, que ele é contemporâneo de 2 profetas que nós conhecemos bem. O profeta Jeremias. Jeremias é o profeta em que ele se levanta para poder, de uma maneira mais específica, apontar e acusar o povo de Israel do pecado, do distanciamento de Deus e das consequências disso. Jeremias é o profeta em que ele sente isso no próprio corpo, ele somatiza essa rebeldia, e ele é chamado para poder exortar o povo de Israel a que pudessem retornar à aliança com Deus, a que pudessem retornar ao pacto que Deus havia estabelecido com este povo. E é dentro deste contexto que se levanta também o profeta Ezequiel. E Jeremias, ele está antes do cativeiro e vai pegar momento do cativeiro. Já o profeta Ezequiel, ele está dentro do contexto do cativeiro. Ele já não está mais em Jerusalém, ele já não está mais ali na cidade, ele está agora na Babilônia, e é de tão longe que Deus levanta esse homem para poder transmitir uma mensagem para aquele momento histórico. O momento em que nós estamos é um momento histórico. O momento de que outras pessoas virão após a nós será um momento histórico. Nós vivemos em momentos históricos. E em cada momento histórico Deus tem uma palavra, em cada momento histórico Deus tem uma mensagem, em cada momento histórico Deus tem algo a nos dizer. Nada está no acaso, nada está fora do controle de Deus, nada está acontecendo sem que Deus não esteja vendo. Deus olha para o contexto, Deus olha para a história, Deus atua na história mundial, na história do país, na história do estado, na história da cidade, na história da sua casa, na sua história. Deus conhece a sua história. Deus conhece como que você está neste momento. Ele sabe se você está animado ou se você está desanimado. Ele entende, ele sabe se você está numa fé vibrante ou você está numa fé vacilante. Deus conhece, Deus sabe o que está no teu coração e Ele tem uma palavra para este exato momento em que você está vivendo. Para este exato momento que você está passando. O outro profeta contemporâneo de Ezequiel é Daniel. Daniel é o profeta que está junto com os amigos dele na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego, aquela velha sugestão de nomes para as mulheres que estão grávidas, que queiram dar para os seus filhos. Sadraque, Mesaque ou Abidnego. Ele está lá na Babilônia.
São 4 jovens tementes ao Senhor, comprometidos com Deus, que se propõem na Babilônia em não se contaminarem com o manjar, com aquilo que é oferecido na cultura babilônica. Eu aprecio, eu admiro quando eu vejo pessoas, quando eu vejo jovens comprometidos com o Senhor. Num compromisso em que, em qualquer contexto em que eles estejam, eles sustentam um compromisso com Deus. Eles têm uma posição, um posicionamento perante Deus. Hoje, eu e Simone almoçamos com Félix. Félix aqui de nossa igreja, um varão de Deus, um cara, gente boa demais, médico. E foi, tá ali o Félix ali atrás, não tinha te visto, Félix. E foi um encontro muito legal. Foi um momento, uma conversa muito boa. Foi possível conhecer um pouco mais da história dele. Foi possível, então, daquilo que eu já tinha uma compreensão, ver da história da convicção dele, da postura dele na faculdade, quando é questionado, né? Da postura dele nas relações sociais. Então eu admiro, eu aprecio, quando nós temos jovens que no contexto em que nós vivemos tão conturbado, eles têm um posicionamento que nós precisamos, que todos nós precisamos, sejam jovens, adolescentes, adultos, idosos, é de posicionamento. Nós precisamos ter um posicionamento. A quem nós vamos servir, a quem nós vamos adorar, se vamos... É um posicionamento que Deus espera de cada um de nós. Não é? O texto que nós lemos lá em uma das cartas às 7 igrejas da Ásia, o que há de condenação ali para esta igreja é justamente a postura da igreja em que não é quente e também não é fria. É uma igreja que é morna. Não é? É uma igreja que é morna. Quantas vezes, meus amados irmãos, em quantas ocasiões, nós estamos numa postura em que nós não somos nem quentes, nem frios. É uma postura e uma cultura de composição. É uma cultura de compor. Nós não podemos compor com pecado. Nós somos pecadores, nós erramos, nós tropeçamos, nós vacilamos. Isso é ponto pacífico. Não é pelo fato de ter a salvação que nós não vamos errar mais. É um exercício na nossa caminhada. Agora, a Bíblia nos fala e nos diz o seguinte: ao reconhecermos o pecado, ao reconhecermos que nós erramos, a postura é que nós devemos confessar os nossos pecados. E a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Deus é maravilhoso. Não tem pecado que você confesse a Deus que Ele venha te lançar em rosto. Não tem equívoco, não tem erro que você cometa que Deus venha falar: mas eu te avisei, eu falei para você não fazer. Deus é maravilhoso, Deus é gracioso. Ele não levando em consideração o tempo do pecado, Ele nos convida ao arrependimento e Ele não lança em rosto. O fato é que precisamos reconhecer quando nós erramos, precisamos reconhecer quando nós pecamos, conforme diz o salmista: contra ti somente pequei, fiz ao que os teus olhos parecem ser mal, e precisamos buscar posicionamento, posição perante Deus. Então eu aprecio quando eu vejo jovens, e tem tantos jovens aqui na igreja que têm posicionamento. Posição porque eles estão aqui numa postura, estão na faculdade com a mesma postura, estão nos colegas na mesma postura, e assim o crente, e assim todos nós, e não somente os jovens. Daniel, portanto, é contemporâneo do profeta Ezequiel. O nome Ezequiel tem o sentido daquele que é reconhecido, daquele que é valorizado por Deus. Valorizado por Deus. Agora, o nome do pai do profeta Ezequiel, eu te convido a abrir no capítulo 1 de Ezequiel, tá? Porque é onde apresenta e introduz a mensagem deste livro. Diz assim, capítulo 1 do livro de Ezequiel: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. Vamos dar uma paradinha aqui para nós nos situarmos sobre o rio Quebar, e nós vamos lá no Salmo de número 137. Salmo de número 137, que o salmista
ele retrata esta realidade quando diz: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram para cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Então aí é justamente o paralelo aqui com o texto de Ezequiel. Continuemos a leitura. Diz assim: junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, eu apresentei para os irmãos lá no final de 2 Crônicas, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Ezequiel tinha uma descendência sacerdotal. Ele tinha uma descendência sacerdotal. O pai dele, Buzi, era sacerdote. Agora, o significado do nome do pai de Ezequiel é aquele que é desprezado, é aquele que é desvalorizado. Já o nome Ezequiel é aquele que é reconhecido por Deus, é aquele que é valorizado por Deus. Ezequiel, então, ele vem desse contexto em que Deus o chama, e para ser um sacerdote, não era alguém que se apresentava, não é alguém que, por exemplo, nos dias que nós estamos, porque nós estamos na dispensação da graça, alguém que, reconhecendo o chamado de Deus para o ministério, decide ir para o seminário. Eu vou para o seminário, quero fazer teologia, porque eu tenho o chamado de Deus para ser pastor. Eu tenho o chamado de Deus para ser um missionário. Então a pessoa se apresenta, ela se prepara e tem todo um processo de reconhecimento do chamado desta pessoa. Não. No Velho Testamento, o sacerdote não era alguém que escolhia ser sacerdote. Era alguém que estava dado e chamado para ser sacerdote. É alguém que crescia no contexto da lei judaica, aos 25 anos era introduzido no sacerdócio, que só começava a exercer quando tinha lá os seus 30 anos de idade. Então é dentro deste contexto que aqui está o profeta Ezequiel, um homem que o nome diz aquele que é reconhecido, que é valorizado por Deus, que é filho de Buzi, que o significado é alguém que é desprezado por Deus. Como que Deus atua nas nossas vidas, gente? Como que Deus atua sobre cada um de nós, frente a situações na vida, em que nós somos vistos como sendo pessoas desprezadas, e o desprezo é uma coisa muito complicada. Talvez um dos piores sentimentos que alguém pode ter e sentir é o sentimento de ser desprezado, é o sentimento de ser rejeitado. Agora observem bem como que Deus faz. Ao homem que é visto e tido como desprezado, Deus concede a ele um filho que tem o sentido daquele que é valorizado. Me vem à mente a história de Ana, a esposa de Eucana. Ana era estéril. Ana era desprezada no contexto de uma sociedade onde a esterilidade na mulher era algo terrível. Ana almejava ter um filho, Ana queria ter um filho. Diz o texto bíblico que Penina, não é? A outra mulher de Eucana, zombava de Ana, desprezava Ana. Olha o sentimento que Ana deveria ter. Olha o sentimento que ela deveria sentir. Ana, ela agiu da maneira que todos nós devemos agir, frente ao desprezo, frente à rejeição. Alguém está te desprezando? Alguém está te rejeitando? Estão virando o rosto para você? Estão deixando de dar atenção para você? Olham para você e falam: você não pode estar na turma, não pode estar no grupo. Frente ao desprezo, nós devemos buscar ao Senhor. Porque Deus é aquele que não despreza ninguém. Deus é aquele que não desvaloriza ninguém. E aí no contexto de Ana, Ana abre o coração, ela ora ao Senhor. E Deus concede o desejo do coração de Ana. Abra o seu coração, coloque perante Deus a sua queixa, apresente ao Senhor o desprezo.
Não peça vingança para quem te despreza. Ana não pediu que Deus pudesse castigar Penina. Ana não pediu que Deus pudesse mandar uma praga sobre Penina. Ana pediu algo de Deus do coração dela e Deus ouviu a oração de Ana. Então abra teu coração, clame ao Senhor, busque ao Senhor e Ele o ouvirá. É dentro deste contexto, então, que busque alguém que está inserido no sacerdócio, mas que pelo nome não é tão reconhecido assim, tem um filho que é chamado por Deus para poder, além de ser um sacerdote, agora sim, um chamado por Deus para ser um profeta. A diferença entre um sacerdote e um profeta, ela é nítida. Porque o sacerdote é aquele que, no Velho Testamento, ele então pegava o novilho, certo? Comparecia perante o sacerdote, confessava ali os seus erros, os seus pecados, oferecia então um novilho, a depender do nível financeiro, era uma rolinha, umas pombinhas, e ali então este sacerdote pegava este novilho e ele levava e ele apresentava ao Senhor como sacrifício para a remissão dos pecados daquela pessoa. Então o sacerdote era aquele que fazia essa ligação do homem para com Deus. O que nos diz a Bíblia no texto de 1 Pedro? Quem é sacerdote hoje? Quem é sacerdote hoje? Todos nós, nação eleita, sacerdotes, todos nós somos chamados por Deus para que possamos, em vendo pessoas que estão carentes da graça de Deus, conduzir essas pessoas a Cristo, que é, na linguagem bíblica, o supremo e o sumo sacerdote. O profeta é diferente. O profeta não é aquele que propriamente ele vai levar um sacrifício. O profeta é o cara da fala. E em geral, alguém da fala dura. Em geral, alguém que vai bater ali, vai falar é errado, é pecado. O profeta é aquele que põe o dedo na ferida. O profeta é aquele que aponta para o pecado. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Quem são os profetas hoje? Somos todos nós, chamados por Deus para falarmos no nome dEle, para levarmos a palavra dEle, para anunciarmos o evangelho dEle. Ezequiel, então, ele, além de ser um sacerdote por hereditariedade, ele é chamado para poder levar uma mensagem, a figura de um profeta. E essa mensagem que Deus confere a Ezequiel, ela é dada a partir de visões. Observem bem os irmãos, do 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões. Nada melhor do que no momento conturbado, no momento em que as coisas estão fechadas, de visões, de ter visão do Senhor. João exilado na ilha de Patmos, João ali por conta do Evangelho. Deus confere a João uma visão. Visão, meus irmãos, é um cenário que se abre. Visão é um quadro que se abre para além da realidade que estimula o coração. Visão dos céus. Visão dos céus. É um cenário, é um quadro para além do que é dado, para além do que está configurado, em que aquilo estimula o nosso coração e nos convida para que possamos caminhar. É dentro deste contexto, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Apocalipse, que não é para assustar, que não é para amedrontar, porque vai apontar na visão de Deus, que vai culminar lá no final do livro com a Nova Jerusalém. Que visão você tem tido na vida? Que visão você tem sustentado a sua vida? Por vezes, quando eu converso com algumas pessoas e por vezes com jovens, e conversei com um jovem nesta semana que veio me procurar, não daqui da igreja, para poder pedir algumas orientações, alguns conselhos, e eu perguntei assim para ele: onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Onde é que você quer estar daqui a 10 anos? Tem que ter uma visão. Tem que ter uma visão. Onde é que você quer estar? Onde é que você se imagina? Onde é que você entende que é o espaço que Deus tem? Não tem essa. E estávamos na célula na quinta-feira e a Galba falou: pastor, o senhor por vezes menciona
a letra da música popular Deixa a Vida Me Levar. E ela falou como que isso fosse uma coisa que eu estimulasse. Não, não é. Não é viver ansioso quanto ao dia de amanhã, mas não é da ordem de deixa a vida me levar. Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Aonde você gostaria de estar daqui a 10 anos? Qual é a visão? E é esta visão que vai te estimular na caminhada. E é esta visão que vai estimular no processo. Então observem bem, exilado na ilha de Pátimos, Deus concedeu uma visão para João. Ezequiel, o profeta, exilado na Babilônia, Deus concede a ele uma visão. Então, o livro do profeta Ezequiel, relatos de visões. 3 divisões encontramos no livro do profeta Ezequiel. A primeira divisão aponta para o fato dele ser chamado como profeta, a mensagem que Deus tem para ele poder ele transmitir, é isso. A segunda divisão é o profeta acusando e apontando, é o juízo sobre as nações. Se você, por exemplo, já leu o livro, se você folhear o livro de Ezequiel, você vai observar que tem então nesta parte, a partir do capítulo de número 23, quando vai falar sobre o destino do Egito, certo? A profecia contra o Egito, vai falar o lamento contra Tiro, o lamento contra Sidom, inclusive vai falar no capítulo 34, profecia contra os pastores infiéis de Israel. Diz assim no capítulo 34, versículo de número 2, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as suas ovelhas? Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Então a segunda metade ou a segunda divisão do livro do profeta Ezequiel é de poder apontar o pecado. Gente, nós estamos num contexto cultural de muita água com açúcar, de muita coisa contemporizada. Já perceberam que com o passar do tempo, pecado está perdendo a sua característica de pecado? Já não é mais pecado. Tantas coisas. O que mudou? É um relativismo, né? É um relativismo em relação a tantas coisas que não são aprovadas por Deus. E há uma forma de poder compor que não é dada, que não agrada a Deus. Pecado sempre foi e sempre será pecado. Rebeldia contra Deus. É aquilo que a minha carne puxa, é aquilo que o meu desejo puxa, mas é aquilo que eu em espírito devo lutar contra. Como quando Paulo fala, estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por outro lado, a mensagem também está muito água com açúcar, não é? De muita contemporização, porque magoa. Se falar a verdade, magoa. Se apontar o que está errado, magoa. Então não vou mais ficar na igreja, então não quero mais saber, magoa. Mas observem bem, se não apontar o erro, não tem como ser corrigido. Se não colocar na ferida o que está errado, não tem como consertar, não tem como melhorar. Então Deus precisa ainda hoje de homens e mulheres que falem no nome dEle e que digam, está errado. Que fale com educação, que fale com voz mansa, mas que diga, está errado. Não é correto, não é isso. E que nós, ao ouvirmos, então, mensagens assim, que possamos considerar em nosso coração. Agora, uma característica também dos profetas, e aqui nós vamos adentrar na visão, que é uma das visões que relatadas no livro do profeta Ezequiel, é que o profeta, ele tinha uma característica na sua profecia, o seguinte, de apontar o erro, de falar contra o erro, de apontar o pecado, de falar do juízo de Deus contra o pecado, correto? E, depois disso, apresentar uma mensagem que conclama ao arrependimento, que conclama a reconsideração. Isso é muito claro, por exemplo, no livro do profeta Isaías. Se você observar, se você ler o livro do profeta Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 40, praticamente é apontar o erro, é apontar o pecado com algumas nuances que tem ali,
quando, por exemplo, fala do nascimento de Jesus, mas em geral é para poder apontar. Agora, quando chega do capítulo 40 até o final do livro, você vai observar que é uma mensagem de esperança. Não adianta poder falar para uma pessoa, não adianta biblicamente dizendo, de você apontar um pecado ou poder fazer uma exortação, se esta exortação não está imbuída de uma mensagem de esperança. Se você não diz, olha, está errado, mas tem esperança para você. Olha, está errado, mas Deus vai te ajudar. Se você se arrepender, Ele vai te abençoar. Então, tem que ter essa perspectiva da mensagem. Essa mensagem de esperança. Desta maneira, a terceira divisão do livro do profeta Ezequiel é justamente esta dimensão da mensagem de esperança. E podemos dizer que começa aqui com esta visão do vale de ossos secos. E ela vai caminhar e vai dar o fecho com a visão do templo. Deus dá uma visão para Ezequiel do templo. É uma prefiguração do templo celestial, da morada que nós vamos ter com o Senhor Jesus, da eternidade com Deus. E vai dando então esta mensagem de esperança. É assim que termina o livro do profeta Ezequiel. Esta visão que é dada para Ezequiel é no vale de ossos secos. Eu tenho certeza que ninguém aqui, no Rio de Janeiro, né, com essa natureza bonita, num dia bonito, no sábado, num dia bonito, vai querer fazer um piquenique no cemitério. Ninguém vai querer. Vão para o Alto da Boa Vista, vai para a Quinta da Boa Vista, vai para o Parque Lage, vai para algum lugar, mas não vai fazer um passeio no cemitério. Agora observem bem, a visão é a seguinte, é uma visão. Então lembrem até da mensagem hoje pela manhã, do pastor Gilton, quando ele fala das figuras de linguagem, tá? E aqui tem uma figura de linguagem, uma comparação, uma metáfora, é uma visão. A visão é a seguinte, Deus chama o profeta Ezequiel para que possa caminhar com ele no cemitério. Deus o convida para que possa caminhar no lugar de ossos secos. Então a mensagem aqui transmitida é uma mensagem de impacto. Deus convida o profeta para poder ser impactado por uma mensagem que fala de ossos secos e diz que ossos sequíssimos. Nós vamos observar, preste bem atenção, é uma visão, não é uma realidade, não é cemitério no sentido literal, é uma visão, que isso tem uma aplicação no final, e nós vamos observar isso. E aí então, passeando por este local, observe como que você se sentiria, como que você então estaria naquele lugar tão esquisito, tão sinistro. Eis que então, frente a esta realidade, Deus faz a Ezequiel a seguinte pergunta: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Será que esses ossos podem reviver? Há alguma possibilidade disso acontecer? Então aqui nós nos deparamos e podemos fazer essa comparação. Frente à realidade que você está enfrentando, tem alguma possibilidade de ser revertida? Você entende que pode ser revertido? Você entende que a situação que você está passando, difícil, ela pode ser modificada? Você entende que Deus pode mudar o coração do teu esposo, da tua esposa? Você entende que pode mudar o coração do teu filho? Você entende que pode mudar esse quadro na saúde? Você entende que pode mudar esse quadro no trabalho? Você compreende que pode mudar esse quadro na vida espiritual? Você compreende que é possível? No meio de toda essa situação, e no meio então de uma situação que traz à tona a incredulidade, Deus nos faz uma pergunta. Frente à sua realidade, frente às suas impossibilidades, você crê que é possível? Você crê que é possível? Este texto aqui, ele me chama a atenção a um episódio do Novo Testamento, que é aquele episódio onde aquele pai é aflito, ele tem um filho que ele diz que o demônio toma conta daquele menino, e ele procura os discípulos não conseguem resolver, e aí então chega até o Senhor Jesus, e diz para Jesus: se tu podes, faças alguma coisa. Se tu podes, faças alguma coisa. O que Jesus respondeu?
A questão não é se eu posso. A questão é se você pode crer. A questão é se você crê. Então, a primeira condição para que algo de maravilhoso e de extraordinário aconteça na nossa vida é a condição de crer. Não há como poder receber, não há como poder sentir, sem que haja esse passo de fé. Sem que crer, não tem como. Tantas pessoas, por vezes, na relação para com Deus, elas querem ver a questão como é que funciona. Como é que funciona? Como é que é isso? Como é que funciona? Como se a vida espiritual fosse formada por engrenagens, em que uma coisa vai se encaixando e explicada. Não. A caminhada com Deus, ela não é uma caminhada de uma explicação teórica, na medida do nosso raciocínio, é um convite, é um exercício de fé. Você só vai poder perceber e sentir se der o primeiro passo, se você agir nessa perspectiva. Quando Jesus se encontrou com Tomé, que duvidou, falou, não, eu para poder crer preciso ver. E aí quando Jesus apareceu a Tomé, disse, coloca aqui a sua mão nas minhas feridas. Veja aqui, sinta aqui o lugar onde os cravos foram colocados. Imagina então Tomé nesse exercício. E aí Jesus fala para ele, olha Tomé, a questão é o seguinte, porque bem-aventurados os que não viram e creram. A fé nos convida a que nós possamos crer. Não é ver para crer, é crer para ver. Presta atenção, não é crer, não é ver para crer. Não é ver primeiro para crer depois. É crer para ver. Até porque o que tinha que ser demonstrado já foi demonstrado com a morte do Senhor Jesus, com a ressurreição do Senhor Jesus. Neste contexto, Deus convida o profeta Ezequiel e vem comigo nessa caminhada dessa desilusão, nessa caminhada dessas impossibilidades. E Deus pergunta, você crê que é possível? E eu pego essa pergunta e aplico para cada um aqui agora, dizendo, você crê que é possível? Você crê que a tua vida pode mudar? Você crê que o teu casamento pode mudar? Você crê que a tua família pode mudar? Você crê? Para que algo possa acontecer, é preciso que haja esta disposição em crer. E aí, o profeta Ezequiel, ele responde o seguinte, Senhor Deus, tu sabes, é um exercício não é uma pessoa de muita fé, é um exercício de fé, tu sabes. É a perspectiva desta fé do tamanho de um grão de mostarda, porque o milagre é de Deus, e a fé é o veículo que nos coloca à frente a este milagre. Frente então a esta resposta, aí observe que começa uma outra ação. Agora você viu aqui, ó, caminha, pisa aqui, tem osso ali, tudo seco. Você crê que pode ter vida? Você crê que Deus pode te dar um novo ânimo? Você crê que Deus pode te dar um novo momento? Você crê que Deus pode te dar uma nova perspectiva? Você crê? Num mundo onde as pessoas não estão crendo mais, em um mundo onde as pessoas estão atentando contra a própria vida, estão tirando a vida, estão se suicidando, em um mundo marcado pela depressão, em um mundo marcado pelas crises de ansiedade, você crê? Aí agora então, Deus fala para Ezequiel o seguinte, então você vem comigo, vamos lá, profetize sobre estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É da ordem do absurdo. Como é que pode um osso seco ouvir a palavra? Que entendimento é esse? Mas é algo que Deus assim coloca perante Ezequiel, e observe bem, é uma visão, é um estímulo. A nossa cabeça sempre coloca no aspecto literal, mas é uma visão, um estímulo. A questão aqui, a visão dos ossos secos é uma representação de uma impossibilidade. Então está falando para essa impossibilidade, profetiza sobre ela. Fala, libera esta palavra que eu te dou em relação ao que você está sentindo. E assim o texto coloca que Ezequiel procedeu, ele assim o fez. Deus falou, eu vou cobrir, né? Porei tendões sobre esses corpos, farei entrar neles o meu espírito, e eles viverão, porei tendões, farei crescer carne, e o cobrirei de pele, porei em vocês o espírito, e vocês viverão. Então observem bem, são ossos secos, e aí Deus vai dando, ó, vou fazer isso, porque Deus não realiza um milagre pela metade.
Deus não deixa a coisa por acabar. Não tem obra que está inacabada. Deus vai agindo. Deus vai fazendo. Então ele fala, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Você crê? Frente à tua realidade de vida, você crê? Frente aos impasses da sua vida, você crê? Frente àquilo que você enfrenta, que você fala que não tem mais jeito, você crê? Frente àquilo que você acha que não vai dar mais certo, você crê? É Deus falando para você. E aí então, assim o profeta age, e Deus então, vendo aqueles corpos agora formados, os tendões, o corpo, mas não tem vida. E aí Deus fala, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Tem corpo, mas não tem vida. Tem gente que está numa perspectiva neste mundo que anda, que respira, que se alimenta, mas não tem vida. Não tem vida. Vocês já observaram como é que uma característica deste tempo, em termos de arte, tem sido os filmes de zumbi? Outro dia eu estava prestando atenção nisso. Isso não existia muito filme de zumbi, né? Era meio raro. Mas a questão de... tem uma proliferação de zumbis. Há uma cultura de zumbi que nós vivemos. Tantos jovens vivendo como zumbis. Tantos homens vivendo como zumbis. Tantas mulheres vivendo como zumbis. O que eu estou dizendo aqui não é nada de magia, não. São pessoas vivendo sem o elan da vida. São pessoas vivendo sem uma perspectiva de vida. São pessoas vivendo sem esperança na vida. O Senhor Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, ele diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele diz então assim, o bom pastor, ele vem, ele entra pela porta, ele chama as suas ovelhas, e ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e para que vocês tenham com abundância. Antes, no entanto, ele fala, o diabo, aquele que não entra pela porta, aquele que pula, ele vem para roubar, matar e destruir. A perspectiva é essa, matar, roubar e destruir. O inimigo não tem nenhum compromisso com você. Não tem nenhum compromisso com ninguém. É literalmente joguete na mão dele. Joguete. Não tem qualquer tipo de sentimento. Não tem qualquer tipo de expressão de dó. É roubar, é matar e é destruir. É assim que ele age. É dessa maneira que ele age. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então seguir ao Senhor Jesus, abrir o coração para Jesus, é ter vida. Quando nós vamos lá no Novo Testamento, e nós, mais uma vez, nas cartas às 7 igrejas da Ásia, nós vamos encontrar na carta direcionada à igreja em Sardes, que diz assim, conheço as tuas obras, que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas que você está morto. É uma mensagem direcionada à igreja. Agora no profeta Ezequiel, é uma mensagem direcionada ao povo de Israel. Qual é o paralelo do povo de Israel com a igreja? Quando no final do culto, o pastor impetra a bênção apostólica e fala assim sobre todo o Israel de Deus. O que se refere? Quem é o Israel de Deus hoje? É a igreja. Não confunda Israel de Deus com a nação de Israel. Israel de Deus é a igreja, somos nós. Somos nós. Então, quando o profeta Ezequiel recebe esta visão para denunciar que havia morte espiritual em Israel. Meus amados irmãos, queridos irmãos, em quantas ocasiões nós estamos num contexto e nós observamos a igreja morta, crentes mortos, louvor morto, dedicação zero. Então, uma expressão de vida que parece, como fala a igreja de Sardes, que tem vida, mas está morto. Parece que tem, mas não tem. No contexto da igreja de Éfeso, é o que falta a expressão do amor. Não tem amor, tem um sentimento que não é amor. Precisamos entender isso.
Então o fôlego aqui que Deus fala para Ezequiel profetizar é o ruá, é o vento, é o hálito. Lembra quando Deus criou o homem? Diz o texto bíblico em Gênesis, façamos o homem. E aí é literalmente mão na massa. Tudo que é feito até então, Deus fala, haja luz, isso. Mas quando foi para poder fazer o homem, é mão na massa. E Deus, façamos o homem. E aí Deus deu forma ao homem. Quando o corpo está formado, o que diz a Bíblia? Soprou o fôlego, o Espírito, que veio e deu vida. É esta perspectiva. O pecado entrou no mundo para poder tirar esta perspectiva de vida. Vida no sentido não do aspecto biológico tão somente, mas vida de esperança, vida de ânimo, vida de perspectiva, vida de olhar para frente. O apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, deixando as coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Vida daquele que não desiste, vida daquele que insiste, vida daquele que crê, vida daquele que confia, vida daquele que entende que o céu é uma realidade. Que nós caminhamos para esta realidade, que nós então temos essa perspectiva da vitória que foi dada no nome de Jesus. Precisamos de vida, meus irmãos. Precisamos deste fôlego, meus irmãos. Precisamos desse ânimo, meus irmãos. Fora a apatia, fora a indiferença, fora a frieza, fora o que é morno. Vida! Vida! Quando a igreja está em Pentecoste, na festa, em Atos 2, que os irmãos estão reunidos ali em oração, e o texto bíblico fala que há um mover de vento, um vento impetuoso. Esse vento impetuoso, o simbolismo desse vento impetuoso, é o ânimo de Deus, é o fôlego de Deus. Os irmãos vejam, os irmãos observem lá em Atos capítulo 2 e leiam. E os irmãos vão ver o que é a igreja antes de Atos 2 e depois de Atos 2. Porque antes de Atos 2 não há esse sopro, não há esse ânimo, não há esse mover espiritual. Quem sabe o que você está precisando, meu irmão? Quem sabe o que você está carecendo é de um mover espiritual. Você está acostumado com a fé, está acostumado com o culto, está acostumado com a liturgia, está acostumado com as coisas. Não é para acostumar, não é para acostumar, é para viver de novo, de novo, de novo, no novo de Deus. Aí, então, o profeta Ezequiel assim procede. E o que acontece? O que acontece? Após ele ter profetizado, se formou então um grande exército. O que antes eram ossos secos, o que antes era uma visão de morte, agora é uma visão de vida. Caminhando com Deus no vale das impossibilidades. Creia que Deus transforma a realidade. Creia que no lugar que é de morte, Deus coloca a vida. Creia que no lugar onde tem a desesperança, Deus confere a esperança. Creia que no lugar onde tem a tristeza, Deus transforma e coloca a alegria. Creia na transformação. Agora se levanta um grande exército. É a transformação espiritual. Observem, repito, é uma visão. É uma visão para a transmissão de uma mensagem. E a conclusão desta mensagem está aqui, nesses versículos que se seguem, porque diz assim: então ele me disse, olha a aplicação da visão, versículo 11. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. No contexto do Novo Testamento, é a igreja. Esses ossos é a igreja. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Então é uma igreja abatida, é uma igreja desiludida, é uma igreja que olha para a realidade e fala, não tem jeito. Quantas ocasiões eu tenho ouvido, não tem jeito para o Brasil, não tem jeito, não tem jeito. Meus amados irmãos, a confiança na eternidade no céu não deve nos colocar neste mundo numa situação de apatia, de indiferença. Então, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize, diga, fale para eles, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês,
e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu cumprirei. Eu sou o Senhor. Amém, irmãos? Essa conclusão do profeta Ezequiel, à luz do Novo Testamento, é o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15. Se nós esperamos por Cristo, somente nesta terra, nós somos de todos os homens os mais miseráveis. Esta colocação do profeta Ezequiel, à luz do Novo Testamento, aponta para a caminhada gloriosa da igreja. Aponta para a caminhada de fé daquele que confia no Senhor. Você tem lutas, você tem dificuldades, você tem abatimentos, mas é tempo de renovar a fé e a confiança no Senhor. Olhar para frente, porque Deus tem uma realidade para você. Deus tem uma realidade para cada um de nós. Deus tem um espaço, um lugar que não nos leva a poder viver neste mundo de maneira desiludida. É justamente por sabermos que o céu é uma realidade, que o céu é um lugar maravilhoso, que o céu é um lugar cheio de paz e gozo. É justamente por contemplarmos este final de caminhada que nós nos animamos durante a caminhada. É justamente por ter certeza da chegada que o Espírito Santo de Deus nos anima para que nós possamos, durante esse tempo da nossa curta peregrinação, vivermos da melhor maneira possível nesse tempo que se chama hoje. Caminhando com Deus no vale das impossibilidades. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para poder transmitir a todos aqui nesta noite. Um convite para que você, frente ao quadro que está configurado, frente aos ossos secos que se apresentam, as impossibilidades, que você caminhe sobre elas, que você diga: Deus está comigo, isso vai mudar. Que você fale, mas não de neurolinguística não, que você fale da convicção do seu coração. Deus tem uma bênção, Deus tem uma bênção para a minha vida, Deus tem uma bênção para a minha casa, Deus tem uma bênção para o meu casamento, Deus tem uma bênção para mim. Vai mudar, eu creio que vai mudar. Está tudo complicado, está tudo difícil, as portas estão aí como que fechadas, mas vai mudar, vai mudar. Deus vai me dar uma varoa, Deus vai me dar um varão, Deus vai me dar um casamento, Deus vai me dar um trabalho, Deus vai me dar uma promoção, vai mudar. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Esse é um tempo de renovo. Esse é um tempo que Deus quer soprar sobre você um vento, um fôlego novo, um ânimo novo. Abra as velas do teu coração. Abra as velas do teu coração, porque Deus quer te dar um sopro para você ir por esse mar agitado, vencendo as ondas, superando e vivendo a emoção de caminhar com Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Quais são as impossibilidades que estão configuradas na sua vida, meu querido? Quais são as dificuldades que têm batido constantemente na sua porta? Que ossos secos são esses? Que coisa é essa de lamento que você está ruminando esse tempo todo? Deus diz para você, preste bem atenção, é a palavra, Deus diz para você: eu vou mudar essa realidade. Eu vou mudar essa realidade. Historicamente, nós sabemos que o povo que estava no cativeiro na Babilônia, historicamente, este povo ficou 70 anos no cativeiro. Depois de 70 anos, Deus trouxe o povo para Israel. Cumpriu a profecia de Ezequiel. Eu vou restaurar. Deus trouxe. Se eu li o Salmo 137, que fala que junto aos rios da Babilônia eles choravam,
no Salmo de número 126, vai falar o seguinte: quando voltamos de Sião, era como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem uma transformação para a tua casa. Uma transformação visível. Visível. Em que aqueles que te veem vão falar: o Deus dele tem abençoado a vida dele. O Deus dela tem abençoado a vida dela. Deus tem feito maravilhas na vida dele. E você vai testificar: sim, grandes coisas fez o Senhor. E eu estou alegre com isso. Eu estou feliz com isso. Neste momento, o convite é de você renovar a confiança e crer no Senhor Jesus. E crer no Senhor Jesus. Você pode estar no vale das impossibilidades. Mas, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Há alguém nesta noite que quer dar o passo mais importante na vida, como forma de sair do vale da impossibilidade, quer de entregar a vida ao Senhor Jesus? Há alguém nesta noite que quer abrir o coração e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, eu quero caminhar contigo a partir de agora. Levante a mão onde você está. Eu quero orar por você. Tem alguém nessa condição? Tem alguém neste contexto? Há alguém aqui que está sentindo que é preciso um momento novo na sua vida espiritual? Eu quero recomeçar minha caminhada com Deus. Eu quero dar continuidade à minha caminhada com Ele. Eu quero entregar minha vida a Ele. Um momento novo para vencer essa apatia, essa indiferença. Alguém aqui que está distante, que está afastado e quer voltar para o Senhor Jesus, levante a mão onde você está. Quero orar por você. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar. Vamos glorificar, exaltar o nome do Senhor. Caminhando com Deus no vale das impossibilidades é caminhar com a convicção de que, se você pode crer, tudo é possível ao que crer.